De uma pedra furada nas margens do rio Capibaribe, surge a inspiração dos índios que batizaram nosso estado como Paranambuco, Mar Furado. Mas nossa participação na história começa quando Dom João III, rei de Portugal, desejando acelerar o ritmo da colonização brasileira, resolve introduzir um novo sistema político-administrativo, as capitanias hereditárias. A capitania de Pernambuco foi concedida a Duarte Coelho, que em 1537 fundou as vilas de Olinda e de Igaraçu. Grande produtor de açúcar, Pernambuco atrai novos colonos europeus que construíram no estado um dos mais ricos patrimônios arquitetônicos da América colonial. No século XVII, durante o domínio holandês, o príncipe João Maurício de Nassau elege Recife como sede de seu governo, realizando inúmeras obras de urbanização. Amante das artes, Nassau tem na sua equipe inúmeros artistas, como Franz Post e Albert Eckalt, pioneiro na documentação visual da paisagem brasileira e do cotidiano dos seus habitantes. Olinda, cidade heróica, monumento secular da velha geração. Olinda, serás eterna e eternamente viverás no meu coração. Quisera ver-te no passado, Olinda, quando ainda eras cheia de... Imagine uma cidade que no começo da história de nosso país, no início do Brasil colônia, recebeu um grande plano urbanístico, com palácios e imensas pontes por cima de canais. Essa cidade é Recife, que durante a ocupação holandesa, no século XVII, se transformou num grande polo econômico na América do Sul. Conquista do Nordeste brasileiro, os holandeses não conseguiram fortificar Olinda, cidade sobre colinas. Estabeleceram-se então na Baixada, na vila de Recife. O traçado da singela vila portuguesa de Recife foi rapidamente alterado. Recife, capital pernambucana à beira-mar, colonizada por portugueses e holandeses, é conhecida como a Veneza brasileira. Essa presença neerlandesa ainda permanece no seu imaginário também, claro, por conta de que os primeiros traços urbanísticos do que é o Recife histórico foi dado pela essa mudança do centro político comercial que era Olinda para o Recife. Com o incêndio e com a invasão holandesa a Pernambuco, Olinda incendiada e o Recife já era um grande porto do Atlântico Sul
e torna-se um grande centro político da capitania de Pernambuco. Maurício de Nassau revolucionou a vida da capitania de Pernambuco com uma ousada reforma urbanística no Recife, criando a cidade Maurícia. Essa aqui é a Ponte Maurício de Nassau, construída em 1643, a primeira ponte desse gênero construída em toda a América Latina. Maurício de Nassau havia concedido liberdade religiosa na região, o que permitiu a fundação em Recife da primeira sinagoga do continente americano. Os holandeses eram predadores, os holandeses queriam só retirar as riquezas, mas eles traziam uma certa tolerância, tanto que veio também uma população judia importante, que foi inclusive a base depois dos judeus que foram para Nova York. Quer dizer, havia toda uma abertura que os portugueses naquela época não tinham. Os portugueses eram beatos, eram ainda saudosos do passado brilhante. Em 1644, após Maurício de Nassau ser chamado de volta à Europa, os novos administradores holandeses implementaram uma linha mais rígida de cobrança de dívida aos senhores de engenho do Nordeste. Esse arroxo econômico gerou descontentamento em toda a sociedade local. A consequência imediata foi a chamada Insurreição Pernambucana, com forças lideradas por senhores de engenho, pelo afrodescendente Henrique Dias e pelo indígena Felipe Camarão. As lutas para expulsão dos invasores se intensificaram em 1645 e uma grande liderança foi a de Antônio Teixeira de Melo. A Espanha se separa de Portugal, mas forma uma aliança para expulsar os holandeses do Brasil. As batalhas no Monte dos Guararapes marcaram o término da aventura holandesa no Brasil. A rendição foi assinada em janeiro de 1654. Bem-vindos à nossa cidade. Como diz o poeta, não é aqui que se mora, é aqui que se vê. Olinda é patrimônio cultural da humanidade. Isso porque o seu sítio histórico guarda um singular e inestimável patrimônio artístico e cultural. Nas suas enladeiradas colinas, de onde se vislumbra o mar, podem-se visitar museus, igrejas, monumentos e casarios seculares, cuidadosamente protegidos por legislação especial.
Igrejas, sobrados e ruas de pedras que levam nossa imaginação a uma agradável viagem pela história. Na cidade de Igaraçu, a 30 quilômetros do Recife, encontramos um dos mais antigos conjuntos arquitetônicos do período colonial brasileiro. Tradição histórica que foi Igaraçu o primeiro lugar que se povoou no estado de Pernambuco. A cidade tem como data de fundação 27 de setembro de 1530, logo depois da vitória dos portugueses sobre as tropas invasoras francesas. O feito da vitória chegou ao conhecimento do rei Dom João III, que, como recompensa, teria doado em 10 de março de 1534 ao infante Duarte Coelho as terras de Pernambuco, sendo o foral lavrado em 24 de setembro do mesmo ano. As terras da área de Igaraçu eram conhecidas há muito tempo, desde que aqui chegou, ou que lá chegou, o explorador português chamado Cristóvão Jacques, em 1516. Cristóvão Jacques fundou uma fortaleza feitoria na área continental de Pernambuco, sabe? Ao fundo da entrada sul do canal de Itamaracá. Sabe? Ali foi construída por Cristóvão Jacques uma fortaleza feitoria, sabe? Que tinha a intenção não só de garantir a terra recém-descoberta contra as pretensões de outras potências europeias, na época, sobretudo os franceses, né? Como também para arrecadar o material que pudesse ser útil à terra, sobretudo o pau-brasil. A partir de 1535 é exatamente o ano da chegada a Pernambuco do primeiro donatário, Duarte de Albuquerque Coelho, que chegou a 9 de março de 1535. Daí a suposição de que tudo tenha se iniciado nessa altura. É possível que assim seja, porque até então não havia propriedade particular na área, porque todo o território pertencia ao rei. Em 1535 em diante, aquilo já era uma propriedade particular e o donatário estava autorizado a doar terras de sesmaria aos futuros moradores, aqueles que quisessem se estabelecer na sua terra. Essa entrada sul do canal de Itamaracá é importante porque ali nasceu o nome Pernambuco. Pernambuco nasceu exatamente naquele local. O nome Pernambuco foi usado em primeira vez a propósito dessa entrada sul do canal de Itamaracá e aonde havia uma pequena ancoradouro dos navios. Embora não fosse um bom ancoradouro, mas era o ancoradouro possível no momento. Sabe? É a primeira cidade de Pernambuco, Igaraçu, onde temos a igreja mais antiga do Brasil em pé e funcionamento. Na verdade, a mais antiga era em São Vicente de São Paulo, e com o desaparecimento desta igreja lá em São Paulo, a igreja de Corminamento detém hoje essa primazia. O nosso patrimônio é bastante integrado ao povo. As pessoas casam na igreja, batizam seus filhos, vão à missa. A gente tem pessoas que moram no sítio histórico. Os conventos têm as irmãs que residem, ou seja, está integrado. Pelas nossas ruas passaram negros, índios, portugueses, holandeses. E hoje esse patrimônio pertence ao povo brasileiro e pertence à humanidade. Igaraçu é tombado a nível federal e a nível estadual. A nível federal, nós tivemos tombamentos isolados desde 1938. E só em outubro de 1972 é que a nucleação histórica como um todo foi tombada. Aí nós temos um raio de mais ou menos 1 quilômetro em torno da igreja de São Corno Damião, onde existem zonas de preservação. Zonas de preservação rigorosa monumentais, zonas de preservação verde, né, rigorosa, de tal forma que esse entorno, ao menos, está protegido da ação do homem. Cada monumento ele tem sua peculiaridade. Então, os seus traços arquitetônicos já começam a falar por si só.
Então, desde o traçado maneirista, um traçado neoclássico, o traçado barroco, tudo isso são gritos da história, são informações que o próprio monumento passa para o visitante e para o turista. A própria frente, a fachada, as datas, o próprio tijolo, o sino das igrejas conta a história da cidade. Ó linda cidade heróica, monumento secular da velha geração. Ó linda, serás eterna e eternamente viverás no meu coração. Quisera ver-te no passado, ó linda, quando ainda eras cheia de ilusões para contemplar a tua paisagem, para olhar teus mares, ver teus coqueirais. Esse engenho de Itapuracurá, do ponto de vista histórico, ele é também muito rico porque ele preserva muitas edificações. Então, é um engenho que tem casa grande, que tem igreja e que tem cemitério, que, como era de costume na época, era construído na parte geograficamente mais alta, e depois, ao longo da colina, iam tendo as outras casas. Tinha uma mercearia que a gente chamava de barracão, onde se vendiam os víveres, tem toda a moita. O que se chama casa grande nem sempre era uma grande casa. Casa grande é uma expressão que surgiu somente no século XIX, né? E que ficou, assim, sacramentada com o livro de Gilberto Freire, Casa Grande Senzala. Mas nem sempre se chamava casa grande, nem as casas eram grandes. Tanto os holandeses se referem às casas dos donos de engenho, como se o senhor de engenho não fizesse muito caso, não desse muita importância à casa, desde que o engenho fosse bem, o resto era secundário, né? Com o tempo, né, principalmente no século XIX, é que a gente vai ver casas monumentais, onde realmente, por conta até mesmo da melhoria das comunicações, famílias passam a residir nas casas grandes, né? As fábricas não, as fábricas e as moitas, né, elas tinham a sua fisionomia, o seu aspecto praticamente ditado pelo processo construtivo, né? Se as moendas eram movidas a roda d'água ou a animais, né? Isso, de certa forma, definia um layout da fábrica. A capela também era muito simples, mas simples mesmo era a senzala, né? Realmente, porque a senzala era praticamente um depósito de gente, né? Não tinha nenhum conforto, né? Era quase como se fosse uma prisão, né?
casa grande, ela não era desse tamanho que a gente vê hoje, ela era uma casa bem menor, tanto que a casa ela é bem mais antiga do que a capela. Depois é que teve a construção da capela e posteriormente essa casa grande ela foi crescendo ao lado, em direção à capela, até hoje formar um só corpo, que isso é uma das características marcantes aqui deste engenho. O senhor de engenho chegava à capela por uma ligação a partir da parte superior, do pavimento superior do engenho, e chegava à capela no coro ou nas tribunas e podia assistir às missas sem se misturar com o povo ou com os escravos. Quer dizer, é um tipo de arquitetura que mostra claramente a discriminação social. As capelas mudaram um pouco, né? O que talvez se possa falar como característica marcante dessas capelas é um alpendre na frente, né? O que se pode atribuir ao fato de muitas pessoas assistirem à missa fora da igreja, porque não eram batizados, eram catecúmenos, né? Às vezes escravos, né? Você sabe, coisa velha, ela desaba a qualquer hora. Então, toda hora a gente tem uma coisa para fazer, um conserto aqui, um conserto ali, cai uma porta, cai, e assim é a vida que a gente leva aqui, é consertando, preservando para ver se essa estrutura não cai. Porque como vocês viram, é uma estrutura completa, a moita do engenho é toda em pé, e a gente não queria só que isso passasse através de nossos filhos, que são os próximos, né? E não desabasse, não caísse. O patrimônio histórico? Deus me livre. Patrimônio histórico botar aqui, tombar, ele tomba mesmo. Tomba como tombou os outros, todinho que está tombado pelo patrimônio histórico. Que eles não dão o mínimo, nada. Eles querem dizer, tombei e acabou. E claro, a gente não pode pensar que vão ser preservados todos os engenhos de Pernambuco. Mas é muito urgente se mapear isso, se estabelecer níveis de risco, o que significa níveis de perigo, de periculosidade, e níveis de vulnerabilidade, para que se avalie as emergências, as prioridades. Nós estamos procurando uma alternativa através do turismo rural. É uma alternativa mesmo para ajudar na manutenção da propriedade. Conhece um pouco da história do nosso estado, que é a história do Brasil, né, a verdade da colonização toda, da primeira monocultura que foi implantada no nosso país, a questão da cana-de-açúcar. Então aqui o pessoal tem uma verdadeira aula de história e é por isso que o nosso público maior aqui é o pedagógico, nosso turismo é mais o pedagógico. Como dizia o Dr. Zé Antônio Gonçalves de Mello, um historiador pernambucano, ele disse, a história de Pernambuco se confunde com a história do açúcar. Pernambuco é açúcar.